O cabeleireiro que não acreditava em Deus. Uma mulher foi ao salão de beleza, como fazia toda semana. Conversa vai, conversa vem, começaram a falar sobre Deus. O cabeleireiro disse: "Eu não acredito que Deus existe." "Por quê?" ela quis saber. "Eu tenho os meus motivos." "Mas você não pode me contar?" "Está bem." E ele começou a justificar-se. Se Deus realmente existisse, não haveria tantas pessoas doentes, tantas crianças abandonadas. Se ele existisse mesmo, não haveria tanto sofrimento como vemos todos os dias no mundo. O cabeleireiro terminou o trabalho e a mulher foi embora. Quando saiu, ela viu uma pessoa em pé do outro lado da rua. Ao observá-la, lembrou-se do que tinha acabado de escutar e resolveu voltar. "Sabe de uma coisa? Cabeleireiros não existem." "Como não?" ele falou. "Eu estou bem aqui na sua frente. Eu não sou um deles?" "Não, cabeleireiros não existem. Se existissem, não haveria pessoas com barba e cabelos longos e sujos como os daquele mendigo do outro lado da rua. E milhares de pessoas no mundo têm os cabelos desarrumados." Ora, é claro que cabeleireiros existem. O que acontece é que algumas pessoas não os procuram. E isso é uma escolha delas. Não podemos obrigar ninguém a ir a um salão de beleza. Então a moça respondeu: "Exatamente, é justamente isso. Deus existe, mas algumas pessoas não o procuram. E isso também é uma opção delas. De fato, não podemos obrigar ninguém a acreditar em Deus." A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é justamente esta: que é Deus? Notem que ele não perguntou quem é Deus, porque sabia que Deus não é uma pessoa. E também não perguntou o que é Deus, porque sabia que Deus não é uma coisa. E a resposta dos espíritos superiores foi esta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos tentar entender o que significa isso? Inteligência suprema, a maior inteligência que existe, a inteligência perfeita, causa primária de todas as coisas, criador de tudo que existe. Na verdade, é mais fácil perceber a criação de Deus do que tentar entendê-lo. E isso me faz lembrar de uma outra história, a do fazendeiro que perdeu o relógio. Enquanto inspecionava a plantação, um fazendeiro perdeu o relógio. Ele procurou por toda parte e nada. Cansado e entristecido, foi embora para casa, mas não conseguia parar de pensar no relógio, que tinha para ele um grande valor sentimental. Algumas crianças que brincavam ali perto notaram que ele estava entristecido e perguntaram o que aconteceu. Ao saberem que ele perdeu o relógio, decidiram procurar também. Elas ficaram um tempão na plantação, procuraram por toda parte, mas ficaram cansadas e foram embora para casa. Apenas um garotinho decidiu ficar, na certeza de que encontraria. Depois de um tempo, ele saiu de lá com o relógio na mão. "Como você conseguiu encontrá-lo?" "Eu não fiz nada, a não ser ficar sentado no chão. No silêncio, escutei o tic-tac do relógio, olhei para a direção certa e ele estava lá." Pois bem, da mesma forma que o garotinho da história conseguiu perceber onde estava o relógio, basta silenciarmos um pouco a nossa mente e ficarmos bem atentos para percebermos a presença e a obra de Deus na nossa vida, mesmo sem enxergar. Vejamos o que nos diz a pergunta número 4 de O Livro dos Espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta dos Espíritos Superiores: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Se olharmos à nossa volta, nem será preciso procurar muito para encontrar um monte de coisa que só pode ter sido criada por uma inteligência superior. Essas coisas que Deus criou é que os espíritos superiores chamaram de efeito. A causa é o próprio Deus.